Imagina você, de férias dos sonhos, num navio gigantesco navegando por águas cristalinas. Cabines confortáveis, buffet farto, piscina, show à noite, parece perfeito, né? Mas tem um detalhe que o catálogo de viagens não te conta. Esses navios já foram palco de alguns dos surtos de doenças mais assustadores dos últimos anos. Em maio deste ano, o mundo ficou em choque quando 3 passageiros morreram a bordo do MV Ondius, um transatlântico holandês, vítimas do antavírus. Mas espera, antavírus em alto mar? Como isso é possível? E mais importante, por que os cruzeiros parecem atrair doenças como imã? Vamos entender isso do começo. Primeiro, você precisa entender o que é um navio de cruzeiro na prática. É basicamente uma cidade flutuante. Alguns chegam a carregar mais de 6.000 pessoas ao mesmo tempo, entre passageiros e tripulação. 6.000 pessoas dividindo elevadores, restaurantes, corrimões, piscinas, banheiros, talheres, tudo isso num espaço fechado, com circulação de ar limitada e sem como sair quando o bicho pega. Literalmente. E aí está o primeiro grande problema, o espaço confinado. Quando um vírus ou bactéria entra num cruzeiro, ele tem tudo o que precisa para se espalhar rapidinho. As pessoas ficam próximas o tempo todo. Os sistemas de ventilação muitas vezes recirculam o ar dos ambientes internos e o contato com superfícies compartilhadas é constante. Sabe aquele corrimão que você apoiou a mão na escada? Antes de você, umas 200 pessoas já fizeram o mesmo. O norovírus, por exemplo, é um campeão em cruzeiros. Esse viruzinho do estômago, que causa aquela gastroenterite horrível com vômito e diarreia, consegue sobreviver em superfícies por dias. E a dose infecciosa dele é ridiculamente pequena, ou seja, você precisa de muito pouquinho para pegar. Num navio cheio, onde as refeições são servidas em buffets e os banheiros são compartilhados, ele se espalha numa velocidade assustadora. Mas e o antavírus? Esse é um caso diferente, talvez por isso ainda mais perturbador. O antavírus normalmente é transmitido por roedores, especialmente através do contato com a urina, fezes ou saliva de camundongos e ratos infectados. E sim, navios têm problemas com roedores. Não é glamouroso falar sobre isso, mas é a realidade. Qualquer embarcação que fica em portos pelo mundo inteiro, carregando mantimentos, abrindo porões, tem esse risco. O caso do Ondius acendeu um alerta sério sobre controle de pragas em navios. Depois veio a Covid-19 e mostrou ao mundo, de forma brutal, como cruzeiros podem se tornar focos de transmissão. Quem se lembra do Diamond Princess? Em fevereiro de 2020, aquele navio ficou em quarentena no porto de Yokohama, no Japão, com mais de 700 infectados a bordo. Virou símbolo de tudo que pode dar errado quando um vírus respiratório entra num ambiente fechado e cheio de gente. O sistema de ar-condicionado, que nos faz sentir tão confortáveis naquelas cabines, pode ser um vilão silencioso. Em alguns projetos de navios mais antigos, o ar dos ambientes internos é recirculado sem filtragem adequada, o que significa que partículas virais podem viajar de um cômodo para outro sem que ninguém perceba. É diferente de estar ao ar livre, onde o vento dispersa tudo. Aqui dentro, o ar vai e volta. E tem outro fator que pouca gente considera, o perfil dos passageiros. Cruzeiros são muito populares entre pessoas mais velhas, que estaticamente têm imunidade mais baixa e maior risco de complicações graves. Então, mesmo uma doença que seria leve num jovem pode virar uma emergência médica para um passageiro de 70 anos. E o navio está no meio do oceano, longe de um hospital de verdade. As companhias de cruzeiros sabem de tudo isso e, nos últimos anos, investiram muito em protocolos de higiene. Você já deve ter visto aqueles dispensers de álcool gel na entrada dos restaurantes, a limpeza constante das superfícies, as instruções para lavar as mãos. Algumas empresas chegam a bloquear o acesso ao buffet se percebem um aumento de casos gastrointestinais a bordo, servindo os pratos diretamente pelos funcionários para evitar contaminação cruzada. Mas a verdade é que, por mais que se tente controlar, é impossível garantir segurança total num ambiente assim. As pessoas embarcam de destinos diferentes, com históricos de exposição diferentes. Os alimentos vêm de portos espalhados pelo mundo. A tripulação troca de navio constantemente. É uma mistura de variáveis que, de vez em quando, resulta num surto. Então, o cruzeiro é perigoso? Não necessariamente. Estatisticamente, a maioria das viagens acontece sem incidente nenhum. Mas é importante que as pessoas saibam os riscos reais antes de embarcar, especialmente quem tem alguma condição de saúde mais delicada.
Se você vai num cruzeiro, algumas dicas simples fazem diferença. Lavar as mãos com frequência e não só passar o álcool gel, especialmente antes de comer. Evitar tocar o rosto. Ficar longe de pessoas que pareçam doentes. E, se passar mal durante a viagem, avisar a equipe médica do navio logo nos primeiros sintomas, não esperar melhorar sozinho. Os navios de cruzeiro são maravilhas da engenharia e podem proporcionar experiências incríveis. Mas são também um lembrete de que, onde tem muita gente reunida num espaço pequeno, a natureza sempre encontra um caminho. E às vezes, esse caminho é um vírus que ninguém esperava.